6. Aquele encontro me ajudou. Tentei, antes de mais nada, modificar o relacionamento com os meus pais. Respeitá-los estava fora de cogitação, mas buscar o caminho para me aproximar deles pelo menos um pouco, sim. Com minha mãe, as coisas correram muito bem, embora não tenha sido fácil manter sob controle os tons agressivos. Nunca toquei no assunto do seu telefonema para Vitória, mas, de vez em quando, eu berrava comandos, repreensões, recriminações, perfídias. Ela em geral não reagia, ficava impassível como se tivesse a habilidade de ficar surda quando quisesse. Mas, aos poucos, mudei meu comportamento. Eu a observava do corredor, vestida e penteada com cuidado, mesmo quando não precisava sair nem receber visitas, e me comoviam aquelas costas ossudas de quem está consumida pela dor, curvada horas a fio sobre o trabalho. Certa noite, ao observá-la, de repente a comparei à minha tia. Claro, eram inimigas, claro, eram incomparáveis em termos de educação e finura. Mas Vitória não permanecera ligada a Enzo embora ele tivesse morrido havia tempos. E aquela sua fidelidade não me parecerá um sinal de grandeza? De repente, surpreendi-me ao pensar que minha mãe estava mostrando uma alma ainda mais nobre. Fiquei remoendo aquela ideia durante horas. O amor de Vitória havia sido correspondido, seu amante sempre a amara de volta. Minha mãe, por sua vez, fora traída da maneira mais abjeta e, no entanto, conseguira manter intacto seu sentimento. Não sabia nem queria se imaginar sem o ex-marido, pelo contrário, só achava que sua existência ainda tinha sentido se meu pai se dignava a dar sinal de vida por telefone para dar sentido a ela. Sua aquiescência, de repente, começou a me agradar. Como pude agredi-la e insultá-la por causa daquela dependência? Será que eu havia considerado fraqueza a força, sim, a força, daquele seu modo absoluto de amar? Uma vez, falei com um tom de constatação objetiva. Já que você gosta de Mariano, fique com ele. Quantas vezes preciso repetir? Mariano me causa repulsa. E o papai? O papai é o papai. Por que você nunca fala mal dele? Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu penso. Você desabafa em pensamento? Um pouco, mas depois acabo voltando para todos os anos em que fomos felizes e me esqueço de odiá-lo. Achei que aquela frase, me esqueço de odiá-lo, havia capturado algo verdadeiro, vivo, e foi ao seguir esse caminho que tentei repensar também o meu pai. Eu agora ouvia pouquíssimo, nunca mais voltar à casa de Posilipo e tinha apagado Ângela e Ida da minha vida. E, por mais que eu me esforçasse, não conseguia entender por que ele deixara a mim e a minha mãe para viver com Costanza e suas filhas. No passado, eu havia considerado muito superior à minha mãe, mas, naquele momento, via-o sem nenhuma grandeza de espírito, nem mesmo para o mal. Nas raras vezes que ele passava para me pegar na escola, eu prestava muita atenção em como se queixava, mas apenas para repetir para mim mesma que eram queixas falsas. Queria que eu acreditasse que ele não era feliz, ou que era só um pouquinho menos infeliz do que quando morava no apartamento de San Giacomo dei Capri. Eu não acreditava, é claro, mas, enquanto isso, o observava e pensava. Devo pôr de lado meus sentimentos de agora, tenho que pensar em quando eu era pequena e o adorava. Porque, se mamãe continua a gostar dele apesar de tudo, se consegue se esquecer de odiá-lo, talvez a excepcionalidade dele não fosse apenas um efeito da infância. Ou seja, fiz um esforço notável para atribuir novamente a ele algumas qualidades. Mas não por afeto, eu acreditava que já não nutria por ele nenhum sentimento. Só procurava me convencer de que minha mãe havia, de alguma maneira, amado uma pessoa de certa profundidade. Por isso, quando via, esforçava-me para ser cordial. Falava da escola, de algumas bobagens dos professores, e até o elogiava, ora por como ele havia me explicado uma passagem árdua de algum escritor latino, ora por como tinha cortado seu cabelo. Ainda bem, dessa vez não cortaram demais. Você mudou de barbeiro. Não, tem um bem perto de casa, não vale a pena.
E estou lá ligando para os cabelos. Já estão brancos? Os seus, que são jovens e lindos, é que importam. Ignorei a alusão à beleza dos meus cabelos. Aliás, achei-a inoportuna. Não estão brancos, só estão um pouco grisalhos nas têmporas, falei. Estou ficando velho. Quando eu era pequena, você era bem mais velho, agora rejuvenesceu. A dor não rejuvenesce. Percebe-se que você não sente dor suficiente. Soube que voltou a ter contato com Mariano. Quem contou? Mamãe. Não é verdade, mas, algumas vezes, quando ele vai visitar as filhas, nos encontramos. E vocês brigam? Não. Então qual é o problema? Não havia problema algum, ele só queria dar a entender que sentia a minha falta e que aquilo fazia sofrer. Às vezes, sua encenação era tão boa que eu me esquecia de não acreditar. Ele continuava bonito, não havia emagrecido como minha mãe, não tinha sequer erupções cutâneas. Cair na rede da sua voz afetuosa, deixar-me levar outra vez para a infância, entregar-me a ele era fácil. Um dia, enquanto nós, como de costume, comíamos panzarote e pasta criciúta na saída da escola, disse de repente que queria ler o Evangelho. Por quê? Estou errada. Você está certíssima. E se eu me tornar cristã? Não vejo nada de errado. E se eu quiser ser batizada? O importante é que não seja um capricho. Se você tiver fé, tudo bem. Portanto, nenhuma oposição, mas logo me arrependi de ter revelado aquela minha intenção. Pensar nele como uma pessoa digna de confiança, digna de ser amada, me pareceu insuportável naquele momento, depois de Roberto. O que ele ainda tinha a ver com a minha vida? Eu não queria de forma alguma voltar a lhe atribuir autoridade e afeto. Se algum dia eu lesse o Evangelho, seria por causa do jovem que falara na igreja. 7. Aquela tentativa, falida desde o início, de me reaproximar do meu pai acentuou o meu desejo de rever Roberto. Não resisti e decidi ligar outra vez para a Vitória. Ela atendeu com voz deprimida, rouca devido aos cigarros, e, daquela vez, não me agrediu, não me insultou, mas também não foi afetuosa. O que você quer? Saber como você está. Estou bem. Posso ir na sua casa algum domingo? Para fazer o quê? Uma visita. E também fiquei contente de conhecer o noivo da Juliana. Se por acaso ele voltar a aparecer por aí, passo para vê-lo com prazer. Na igreja, não estão fazendo mais nada, querem afastar o padre. Não tive tempo de dizer que encontrara Dom Giacomo e já sabia de tudo. Minha tia começou a falar em um dialeto cerrado, estava com raiva de todos, dos paroquianos, dos bispos, dos cardeais, do papa, mas também de Dom Giacomo e até de Roberto. O padre exagerou, disse, fez como os remédios. Primeiro nos tratou, depois vieram os efeitos colaterais, agora estamos nos sentindo bem pior do que antes. E Roberto? Para Roberto, tudo é fácil demais. Vem, causa desordem e vai embora, não o vemos mais por meses. Ou fica em Milão ou está aqui, e isso não faz bem a Juliana. O amor não faz mal, falei. O que você entende disso? O amor é bom, supera até as longas ausências, resiste a tudo. Você não sabe de nada, Gianni, fala em italiano, mas não sabe de nada. O amor é opaco como os vidros das janelas dos banheiros. Aquela imagem me abalou, tive a impressão imediata de que estava em contradição com a maneira como ela contara a sua história com Enzo. Eu a elogiei, disse que queria conversar mais com ela, perguntei. Quando vocês fizerem um almoço todos juntos, você, Margherita, Juliana, Corrado, Tonino, Roberto, posso ir também? Irritou-se, ficou agressiva. É melhor você ficar em casa. Aqui, segundo sua mãe, não é lugar para você. Mas eu fico contente em ver vocês. Juliana está aí. Eu me dou bem com ela. Juliana está na casa dela. E Tonino? Você acha que Tonino come, dorme e encarga aqui? Desligou bruscamente, grosseira, vulgar como de costume.
Eu queria obter um convite, uma data certa, a segurança de que mesmo dali a 6 meses, um ano, voltaria a ver Roberto. Não aconteceu, mas mesmo assim me sentia agradavelmente agitada. Vitória não disse nada muito claro sobre o relacionamento de Juliana e Roberto, mas entendi que havia algum empecilho. Claro, não era possível confiar nas avaliações da minha tia. Era muito provável que seu incômodo fosse justamente o que agradava aos dois noivos. No entanto, fantasiei que, com perseverança, com paciência, com boas intenções, eu poderia me tornar uma espécie de mediadora entre minha tia e eles, uma pessoa que sabia falar a língua de todos. Procurei uma cópia do Evangelho. 8 em casa, não encontrei, mas eu não havia calculado que bastava mencionar um livro para que meu pai o conseguisse para mim. Alguns dias depois da nossa conversa, ele apareceu na saída da escola com uma edição comentada do Evangelho. Ler não é suficiente, disse, textos como esse devem ser estudados. Seus olhos brilharam quando ele pronunciou aquela frase. Sua verdadeira condição existencial se revelava assim que ele tinha a oportunidade de se ocupar de livros, de ideias, de questões elevadas. Era um momento em que ficava evidente que ele só era infeliz quando ficava com a cabeça vazia e não conseguia esconder de si mesmo o que havia feito com minha mãe e comigo. Se, por outro lado, se dedicava a grandes pensamentos fortalecidos por livros diligentemente anotados, ficava felicíssimo, não lhe faltava nada. Transportara sua vida para a casa de Costanza e lá vivia com conforto. Seu novo escritório era um grande cômodo luminoso, do qual se via um mar através da janela. Retomara suas reuniões com todas aquelas pessoas que eu conhecia desde a infância, exceto Mariano, naturalmente, mas a ficção do retorno à ordem já estava consolidada e era possível prever que até Mariano voltaria a participar dos debates. Portanto, o que estragava os dias do meu pai eram apenas os instantes vazios nos quais ele se via cara a cara com as suas culpas. Bastava pouco para que escapasse, no entanto, e aquele meu pedido certamente foi uma boa oportunidade. Ele deve ter tido a impressão de que tudo estava voltando a funcionar comigo também. De fato, depois da edição comentada, foi a vez de um velho volume com os evangelhos em grego e latim. Traduções são válidas, mas o texto original é fundamental, e, logo em seguida, me estimulou a pedir que minha mãe o ajudasse a resolver questões chatíssimas de certidões ou sei lá o que. Peguei os livros e prometi falar com ela a respeito. Quando toquei no assunto, ela bufou, se irritou, ironizou, mas cedeu. E, embora passasse os dias na escola ou corrigindo deveres e provas de livros, encontrou tempo para perder em longas filas nos guichês de vários órgãos e discutir com funcionários indolentes. Foi naquela ocasião que percebi como eu mesma havia mudado. Indignei-me pouco ou nada pela submissão da minha mãe ao ouvir do meu quarto como ela anunciava ao ex-marido que havia conseguido. Não senti raiva quando sua voz queimada pelo excesso de cigarros, pelos destilados consumidos à noite, se enterneceu e o convidou a passar lá em casa para pegar os documentos que ela havia localizado no registro civil, as fotocópias que fizera na Biblioteca Nacional, os diplomas que retirara da universidade. Não me mostrei contrariada demais, nem mesmo quando meu pai apareceu uma noite com ar desanimado e os dois ficaram conversando na sala. Ouvi minha mãe rir uma ou duas vezes, depois, chega, ela deve ter se dado conta de que era uma risada do passado. Enfim, não pensei, se ela é idiota, pior para ela. Eu achava que já entendia seu sentimento. Por outro lado, mais oscilante era o comportamento em relação a meu pai, eu detestava seu oportunismo. E me irritei quando ele me chamou para se despedir e perguntou, distraído: então, estudou os evangelhos? Estudei, respondi, mas não gostei da história. Ele abriu um sorrisinho irônico. Interessante. Você não gostou da história. Deu-me um beijo na testa. Depois conversamos a respeito, disse ao sair. Conversar com ele, nunca, nunca. O que eu poderia lhe dizer? Eu começara a ler com a ideia de que se tratava de uma fábula que me induziria ao amor a Deus, como ao amor alimentado por Roberto.
Sentia aquela necessidade. Meu corpo estava tão tenso que, às vezes, os nervos pareciam cabos elétricos carregados de alta tensão. Mas aqueles textos não tinham o andamento de uma fábula, desenrolavam-se em lugares de verdade, as pessoas tinham profissões de verdade, haviam de fato existido. E, mais do que qualquer outro sentimento, destacava-se a ferocidade. Terminado um evangelho, eu começava outro e a história me parecia cada vez mais terrível. Sim, era uma história perturbadora. Eu lia e ficava nervosa. Estávamos todos a serviço de um senhor que nos mantinha sob vigilância para ver o que escolhíamos, o mal ou o bem. Que absurdo, como era possível aceitar tal condição servil? Eu detestava a ideia de que havia um pai no céu e que nós, filhos, ficávamos aqui embaixo, na lama e no sangue. Que o pai fosse Deus, que a família fosse aquela das suas criaturas, aquilo me causava medo e, ao mesmo tempo, raiva. Eu detestava aquele pai que havia criado os seres tão frágeis, expostos continuamente à dor, facilmente perecíveis. Detestava que ele observasse como nós, fantoches, lidávamos com a fome, a sede, as doenças, os terrores, a crueldade, a soberba e até mesmo com os bons sentimentos que, sempre sob um risco da má-fé, ocultavam a traição. Detestava que ele tivesse tido um filho parido por uma mãe virgem e o expusesse ao pior, como acontecia com as mais infelizes das suas criaturas. Detestava que aquele filho, embora tivesse o poder de fazer milagres, usasse aquele poder para jogos pouco resolutivos, nada que realmente melhorasse a condição humana. Detestava que aquele filho tendesse a brigar com a mãe e não tivesse coragem de sentir raiva do pai. Detestava que o Senhor Deus deixasse aquele filho morrer entre tormentos atrozes e que, ao seu pedido de ajuda, não se dignasse a responder. Sim, era uma história que me deprimia. E a ressurreição final? Um corpo horrivelmente massacrado que voltava à vida. Eu tinha horror dos ressuscitados, não conseguia mais dormir à noite. Por que vivenciar a experiência da morte se depois voltamos à vida por toda a eternidade? E que sentido tinha a vida eterna em meio a uma multidão de mortos ressuscitados? Era mesmo uma recompensa ou uma condição de intolerável horror? Não, não, o pai que residia no céu era exatamente como o pai desafeiçoado dos versículos de Mateus e de Lucas, aquele que dá pedras, serpentes e escorpiões ao filho que tem fome e impede pão. Se eu conversasse a respeito com meu pai, corria o risco de acabar dizendo: esse pai, papai, é pior do que você. Por isso, eu justificava todas as criaturas, até as piores. A condição delas era dura e, quando ainda assim conseguiam exprimir, de dentro do seu lodo, grandes sentimentos verdadeiros, eu ficava do lado delas. Do lado da minha mãe, por exemplo, e não do lado do seu ex-marido. Ele a usava e depois agradecia com denguices, aproveitando-se da capacidade dela de ter um sentimento sublime. Uma noite, minha mãe me disse: seu pai é mais novo que você. Você está crescendo, e ele permaneceu uma criança. Continuará a ser uma criança para sempre, uma criança extraordinariamente inteligente, hipnotizada por suas brincadeiras. Quando não é vigiado, se machuca. Eu devia ter entendido isso quando jovem, mas, naquela época, ele me parecia um homem feito. Havia se enganado, mesmo assim mantinha seu amor. Olhei para ela com afeto. Eu também queria amar daquela maneira, mas não um homem que não merecia. O que você está lendo? Perguntou ela. Os Evangelhos. Por quê? Porque estou gostando de um rapaz que os conhece bem. Você se apaixonou? Não, você está maluca, ele está noivo. Só quero ser amiga dele. Não conte ao seu pai, ele vai querer debater com você e vai estragar sua leitura. Mas eu não corria aquele risco, já havia lido até a última linha e, se meu pai tivesse feito perguntas, só diria frases genéricas. Eu esperava poder um dia falar profundamente a respeito com Roberto e fazer observações pontuais. Na igreja, achei que não podia viver sem ele, mas o tempo estava passando, e eu continuava a viver. Aquela impressão de indispensabilidade estava mudando.
Naquele momento, o que me parecia indispensável não era sua presença física, eu o imaginava longe, em Milão, feliz, empenhado em mil coisas belas e úteis, reconhecido em todos os lugares por seus méritos, mas sim me reorganizar em torno de uma finalidade: tornar-me uma pessoa que pudesse conquistar sua estima. Eu já o sentia como uma autoridade tanto indeterminada, ele me aprovaria se eu agisse assim ou ficaria contrariado. Quanto indiscutível. Naquele período, também interrompi o hábito de me acariciar todas as noites antes de dormir, como uma recompensa pelo esforço insuportável de existir. Parecia-me que as criaturas desoladas destinadas à morte tinham uma única e pequena sorte: aliviar a dor, esquecê-la por um instante, acionando entre as pernas o dispositivo que propicia um pouco de prazer. Mas me convenci de que Roberto, se tomasse conhecimento daquilo, se arrependeria de ter tolerado ao seu lado, mesmo que por poucos minutos, uma pessoa que tinha o hábito de proporcionar prazer a si mesma. 9 Naquela fase, sem tomar uma decisão, aliás, como se reafirmasse um costume, voltei a estudar, embora a escola me parecesse, mais do que antes, um lugar de conversas vulgares. Logo consegui resultados satisfatórios e, enquanto isso, forcei-me a ser mais disponível para meus colegas, tanto que, nas noites de sábado, comecei a sair com eles, embora evitasse estabelecer relações amigáveis. Nunca consegui, é claro, eliminar por completo os tons rancorosos, os sustos agressivos, os mutismos hostis. No entanto, achava que podia melhorar. Às vezes, eu olhava para pratos, copos, colheres, ou até mesmo para uma pedra na rua, uma folha seca, e ficava maravilhada com sua forma, fosse ela trabalhada ou em estado natural. Passei a observar as ruas do bairro alto que conhecia desde pequena como se as visse pela primeira vez: lojas, transeuntes, prédios de 8 andares, varandas que eram listras brancas apoiadas sobre paredes cor de ocre ou verdes ou azul celeste. Encantavam-me as pedras vulcânicas negras de Via San Giacomo dei Capri sobre as quais eu havia caminhado 1000 vezes, os velhos edifícios de um cinza rosado ou cor de ferrugem, os jardins. Isso também acontecia quando eu via as pessoas, os professores, os vizinhos, os comerciantes, a gente nas ruas do Vomero. Eu me surpreendia com um gesto, um olhar, uma expressão do rosto delas. Nesses momentos, me parecia que tudo tinha um significado secreto e que cabia a mim descobri-lo. Mas não durava. Vez por outra, embora eu tentasse resistir, prevalecia o aborrecimento em relação a tudo, uma tendência aos julgamentos mordazes, a urgência de brigar. Não quero ser assim, dizia a mim mesma, em especial quando estava caindo no sono. No entanto, aquela era eu, e perceber que eu só conseguia me manifestar daquela maneira, amarga, caluniadora, me levava algumas vezes não a me corrigir, mas, com um prazer pérfido, a ser ainda pior. Eu pensava: se não sou amável, tudo bem, que não me amem. Ninguém sabe o que carrego dentro do meu peito noite e dia, e me refugiava ao pensar em Roberto. Todavia, enquanto isso, com prazer, com surpresa, eu percebia cada vez mais que, apesar de todos os meus excessos, as colegas e os colegas da escola me procuravam, me convidavam para as festas, pareciam apreciar até mesmo meus abusos. Creio que foi graças a esse novo clima que consegui manter afastados Corrado e Rosário. Dos dois, o primeiro a dar sinal de vida foi Corrado. Apareceu na saída da escola, me disse: "Vamos dar uma volta na Floridiana." Eu queria recusar, mas, para aguçar a curiosidade das colegas que estavam me observando, concordei, e, quando ele pôs o braço em volta dos meus ombros, me desvencilhei. No início, ele tentou me fazer rir e eu ri por gentileza, mas quando tentou me arrastar para longe das alamedas, entre as CBs, eu disse que não, primeiro com educação, depois de maneira decidida. "Não estamos namorando?" perguntou ele, sinceramente surpreso. "Não." "Como não? E as coisas que nós fizemos?" "Que coisas?" Ele ficou sem graça. "Você sabe." "Não me lembro mais." "Você dizia que estava se divertindo." "Era mentira." Pareceu, para meu espanto, desconcertado.
Insistiu outra vez, tentou me beijar, perplexo. Depois se rendeu, ficou murcho, murmurou: "Não entendo, você está me deixando triste." Fomos nos sentar em uns degraus brancos diante de uma Nápoles esplêndida que parecia estar sob uma cúpula transparente. Lá fora, o céu azul, dentro, vapores como se todas as pedras da cidade estivessem respirando. "Você está cometendo um erro", disse ele. "Que erro?" "Você se acha melhor do que eu, não entendeu quem eu sou." "Quem você é?" "Espere e verá." "Vou esperar." "Quem não espera, Gianni, é Rosário." "O que Rosário tem a ver com isso?" "Está apaixonado por você." "Sem chance." "É verdade." "Você deu corda, agora ele tem certeza de que você gosta dele e fala o tempo todo dos seus peitos." "Está enganado, diga a ele que gosto de outro." "Quem é?" "Não posso dizer." Ele insistiu, tentei mudar de assunto e ele voltou a pôr o braço ao redor dos meus ombros. "Sou eu ou tal outro?" "Sem chance." "Não é possível que você tenha feito todas aquelas coisas legais sem gostar de mim." "Garanto que foi isso mesmo." "Então você é uma vagabunda." "Se eu quiser, sou." Pensei em perguntar sobre Roberto, mas eu sabia que ele o detestava, que teria encerrado o assunto com poucas frases ofensivas, então me segurei, tentei chegar até ele por Juliana. "Ela é linda", falei, elogiando sua irmã. "Que nada, está ficando seca como um cadáver, você nunca viu quando acorda de manhã." Soltou várias frases vulgares, disse que Juliana, para segurar o noivo formado, agora bancava a santinha, mas que não tinha nada de santa. "Quem tem uma irmã", concluiu, "perde o desejo pelas mulheres porque sabe que vocês são piores do que nós, homens, em tudo. Então tire as mãos de cima de mim e não tente mais me beijar." "O que isso tem a ver? Eu estou apaixonado." "Então, se você se apaixona, não me enxerga." "Enxergo, mas esqueço que você é como minha irmã." "Roberto faz a mesma coisa. Não enxerga a Juliana como você a vê, e sim como você me vê." Ele ficou nervoso, aquele assunto o irritava. "O que você quer que Roberto enxergue? Ele é cego, não entende nada de mulheres." "Pode ser, mas, quando ele fala, todos o escutam." "Você também." "Eu, não. Só quem é idiota gosta dele." "Sua irmã é idiota?" "E só você é inteligente." Você Rosário." "Ele quer encontrar com você." Pensei um instante. "Estou cheia de deveres", disse. "Ele vai ficar puto, é filho do advogado Sargente. É alguém importante." "Importante e perigoso." "Não tenho tempo, corra, vocês dois não estudam." Sim." "Você só quer ficar com quem estuda." "Não, mas existe uma grande diferença entre você, falo por acaso, Roberto. Imagine se ele tem tempo para jogar fora, deve ficar com a cara nos livros o tempo todo." De novo. "Você está apaixonada." "Claro que não." "Se Rosário achar que você se apaixonou por Roberto, ou o mata ou o manda matar." Eu disse que queria ir embora. Não mencionei mais Roberto.